Pessoas com deficiência são exemplos de superação. Será? Oi, aqui é a Cláudia Lopes e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse discurso da superação que envolve as pessoas com deficiência. Todos nós conhecemos exemplos de figuras excepcionais que têm trabalhos de grande destaque e que também têm deficiências. Um exemplo bastante conhecido é do astrofísico britânico Stephen Hawking. O Stephen Hawking tem uma doença degenerativa chamada esclerose lateral aminiotrófica. Ele foi diagnosticado aos 21 anos e atualmente ele está com 75 anos. Essa doença provoca uma paralisia crescente dos músculos, sem, no entanto, afetar diretamente o cérebro. A pessoa continua produzindo, do ponto de vista cognitivo, normalmente. O Stephen Hawking é considerado um dos maiores físicos teóricos de todos os tempos. A sua produção, de fato, influenciou os rumos da ciência atual, pesquisando assuntos como buracos negros, a origem do universo, enfim. Quem quiser saber mais sobre ele, tem um livro que ele lançou em 1984, que é um sucesso até hoje, Uma Breve História do Tempo, que é sobre esses assuntos científicos. E também tem agora, foi lançado há pouco tempo, em 2014, um filme sobre sua vida, chamado A Teoria de Tudo, também um filme excelente. O ator principal ganhou o Oscar de melhor ator pela interpretação que fez do papel do Stephen Hawking. Outros exemplos de pessoas com deficiência que alcançaram grandes feitos são os exemplos dos atletas. A gente teve agora em 2016 as Paralimpíadas no Brasil, então esse assunto foi bastante discutido, foi bastante exposto pela mídia. Uma indicação sobre atletismo para conhecer um pouco mais sobre esses atletas com deficiência e de alta performance é o filme Para Todos, e que conta a história das conquistas de atletas paralímpicos e traz isso de uma forma sem cair nessa questão, nesse viés da superação. O filme Para Todos tem um subtítulo interessante para a nossa discussão aqui, que é Superação é apenas o início dessa história. É muito comum ouvir nas reportagens realizadas aí pela mídia, na TV, no jornal, na internet, sobre atletas com deficiência, a ideia da superação. Geralmente tem aquela música emocionante no fundo, entrevistam familiares, enfim. É um tom bastante emocional para essas reportagens e o grande foco é a superação. E eu queria destacar aqui com vocês 3 problemas nesse tipo de abordagem. A primeira coisa é que quando os atletas são mostrados como heróis, a ênfase toda fica na sua superação individual, como se ele fosse uma espécie de semideus, como se ele tivesse conseguido, por suas próprias forças, essa uma enorme força de vontade, chegar a essas conquistas tão importantes. Essa afirmação, ela é profundamente ideológica, porque por trás dela a gente tem a ideia de quem se esforça alcança, quem se esforça muito consegue alcançar. Qual é a ideia complementar a essa? Que quem não se esforça não alcança. Então, se você não alcança é porque você não se esforçou o suficiente. Ou se você não alcança é porque você não é uma pessoa, um semideus, uma pessoa especial como aquela pessoa que conquistou, então você tem que ficar no seu lugar e se conformar. Esse tipo de visão
exclui o papel da sociedade nessas conquistas individuais. Uma sociedade inclusiva, ela proporciona recursos, incentivos para que um atleta, por exemplo, consiga treinar, consiga ser patrocinado, consiga construir uma carreira e dessa forma poder mostrar todo o seu potencial. Então, na verdade, qual é o problema? Faltam condições sociais para que mais atletas sejam formados e não heróis. As pessoas que conseguiram vencer diante de situações muito adversas, elas tiveram toda uma característica especial, uma trajetória especial, e isso deveria ser tomado como algo excepcional e não um modelo que todas as pessoas deveriam seguir, porque dessa forma a gente isenta a sociedade de responsabilidade sobre isso. É uma questão individual. Você tem que se tornar um herói. Quando você se tornar um herói, você vai superar todos esses problemas. A segunda questão é que a conquista daquele atleta acaba ficando em segundo lugar, em segundo plano em relação à questão da superação. Então não se olha aquela conquista esportiva, aquele desempenho que o atleta teve, o atleta paralímpico teve, e sim olha-se esse contexto, se faz esse discurso da superação, e ele não é olhado como um atleta de alta performance, alguém que tem ali as suas metas, os seus objetivos, um caminho de atingir essas metas, mas como um grande herói, novamente caindo naquele discurso e dessa maneira sendo muito injusto com esses atletas que têm esses resultados a partir de uma grande aplicação, de uma grande disciplina como atletas. As conquistas são fundamentais na história do atleta e elas não têm que ser tratadas como histórias de superação, e sim como a postura do atleta, os resultados do atleta. A terceira e última questão é que nem todos querem ser heróis. Não é possível que uma pessoa que resolva sair da sua casa para ir num show, num estádio, tenha que transformar isso num ato de heroísmo. Tomando conduções inadequadas, andando por calçadas esburacadas, enfim. Isso não é possível, não é possível viver numa sociedade assim. Qualquer pessoa pode decidir, eu quero ir num show, eu quero ir num restaurante e simplesmente ir. Por que uma pessoa com deficiência tem que tornar isso uma verdadeira maratona, uma conquista, como se fosse um grande ato de heroísmo? Não, a pessoa com deficiência quer, como qualquer outra pessoa, poder sair da sua casa e ir para o local que ela deseja, sem que isso seja uma modalidade esportiva que mereça uma medalha. Então, mais uma vez a gente vê o papel da sociedade nas possibilidades de desenvolvimento da pessoa com deficiência. O fato de ser tão difícil de ter uma mobilidade social acaba fazendo até com que as pessoas com deficiência se isolem, evitem sair, justamente porque é muito difícil você poder se locomover numa cidade que não é adaptada, que é feita de uma maneira excludente. Então é importante que a gente reflita sobre isso e possa quebrar esse discurso da superação, que as pessoas com deficiência não sejam vistas como heróis ou heroínas, mas que elas sejam pessoas, tenham seus direitos atendidos como qualquer outra pessoa na nossa sociedade, e que possam levar a sua vida normalmente, sem que para isso tenham que vencer tantos obstáculos. Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!